Agora sim. Boa noite. Eu estava no meu outro perfil, agora está o perfil certinho, muito bom, que é a parte de custos de análise. Dona Bárbara, você não me avisou e eu caí. Fala, fechadão. Espero que esteja tudo bem. Viu? Ô Tati, obrigado. Eu tava no outro perfil, gente. Obrigado, são seus olhos. Tava na estrada, fica assim, você fica piradão, né? Trabalho de campo, a gente fica piradão. Eu também tenho, vê se apareça, viu? Bom, vamos esperar mais uns minutinhos, o pessoal entrando, que na verdade eu não atrasei, eu só comecei no lugar errado. Eu também não. Eu e a Bárbara, ó, não percebemos. Oi, qualitate, obrigado. Se não fosse a Tati, eu tava lá ainda. E ó, qualitate de novo, quinta-feira tem mais, hein? Ela não para. Ela é imparável. Proficiência e padrão. Imparável. Bom, hoje a live, retomando, já falei uns 5 minutos, vou falar mais um pouquinho, é sobre os custos de análise, né? Então, de novo, os custos de análise, eles precisam ser sabidos, certo? O que acontece? No começo de um projeto novo, você tem uma expectativa. Então, beleza, quanto eu acho que eu vou fazer? Vou fazer uma demanda de tanto. Quanto será que custa? Eu acho que vai custar tanto. E esses achismos viram um negócio enorme. E você nunca mais vai ter tempo de voltar para aquele momento ou para os seus achismos e começar a medir de fato, né? E aí, assim, a bola de neve fica tão grande e o barco fica tão gigante que você parar para olhar só um ponto, às vezes fica muito complexo, muito complicado. E aí ou você não tem tempo, ou você não tem pessoas disponíveis para fazer esse trabalho, né? Então, eu bolei aqui um sisteminha para a gente, pelo menos, ter uma métrica, tá? Sobre custos de análise. É uma sugestão. A gente fez muito projeto baseado nesse raciocínio aqui. Se você tiver o caderninho, pegue o caderninho, tá? Da live passada, pegue o caderninho de novo. Porque, por exemplo, para você ter uma melhoria hoje, com os custos, como os custos estão muito apertados, para você ter uma melhoria no processo da rotina do seu dia a dia, né? Você precisa saber onde está o gargalo. Olha a Nath chegando na parada. Você precisa saber o gargalo, né? Então, por exemplo, quero uma pipeta melhor. Beleza. Ou quero ponteiras melhores. Beleza. Ou, nossa, será que eu consigo reduzir um pouco os custos e talvez até a qualidade daquele item que eu estou consumindo, sem alterar a qualidade final da minha análise? Adria, tudo bem? Obrigado por ter vindo, viu? Será que eu consigo? Então, o que acontece? Aqui a gente vai ter 3 tópicos nessa live. Espero que dê tempo, porque eu fiz bastante coisa, gente. Tá? Pra gente mais ou menos padronizar a forma como você vai fazer esses custos. Renan, boa noite. Bem-vindo, viu? Para você entender razoavelmente esses custos, tá? Então, a primeira coisa, número 1, anota aí. A primeira coisa é classificar os custos pelo tipo de gasto. Classificar os custos pelo tipo de gasto. Ou seja, você vai ver dentro do seu lab, você vai ver dentro da sua análise, ok? Da sua análise ali bonitinho, e separar o que é custo fixo e o que é custo variável, tá? Parece um pouco óbvio, mas eu tenho sugestões, beleza? Custo fixo e custo variável. Aí o que vai acontecer? Na parte de custo fixo, você vai colocar, número 1,
Pessoas, que a gente coloca como hora homem, o HH, pessoas. Essa é a primeira coisa que você vai fazer, tá? E vai jogar no custo fixo. Gente, isso aqui você pode colocar nas caixinhas que você quiser, o fixo e variável. Isso aqui é uma forma que eu faço, tá? Que a gente sugere que faça, tá? Aí você vai falar, poxa, mas aí se eu colocar mais pessoas, vai para variável. Sim, vai, mas como a gente está trabalhando com um processo já estabelecido, com uma análise que já foi feita e não para frente, né? A gente vai seguir esta linha de raciocínio, tá bom? Então, custo fixo. Primeiro item, pessoas, hora homem. Segundo item, equipamento. Sim, teu bem de consumo, que você bem de capital, que você comprou ali bonitinho, né? Ele vai entrar como ativos, né? Um ativo na sua contabilidade, então equipamento é importante você colocar também. Instrumentos de preparo, por exemplo, uma balança, uma capela, que mais? Um agitador, um ultrassom. Tudo isso aí você põe como, dentro da sua análise, como custo fixo, tá? São coisas que, por exemplo, se quebrarem, você não faz análise. Tá? Tudo que for ativo, que tiver a plaquinha, sabe? Que você tem que fazer a plaquinha, não é o tag, né? Mas também é o tag, né? Não lembro. Tá, me ajuda aí. Acho que é o tag e a plaquinha, né? De patrimônio. Tudo que for patrimônio e for ativo, entra como custo fixo no cálculo da sua análise, tá? Outra coisa que centrífuga, por exemplo, balança, são equipamentos de preparo, né? São fixos ali. Esse aí você vai colocar como custo fixo. Outra coisa que a gente normalmente dá uma discussão braba é a parte de energia, tá? Obviamente que a energia elétrica ela vai variar, né, mensalmente e tal. Energia elétrica, existem soluções de redução, se você tiver esse foco no seu laboratório, principalmente se você trabalha com energia térmica no seu laboratório, existem alguns focos de energia elétrica que podem compensar, né? Uma vez eu conheci um cliente que ele tinha uma diferença de bandeira muito grande, o laboratório dele trabalhava em turno, tá? E tinha uma diferença de custo de bandeira muito grande. O cara bancou um gerador. E aí, a partir daquele momento, em certas horas do dia, o cara ligava o gerador. Ele tinha estrutura para isso e compensava, então ele conseguia economizar. Tem clientes que já estão vendo a parte de energia solar, fotovoltaica, tá? Inclusive, quem tiver interesse, manda no direct aí que a gente tem uma pessoa muito boa para indicar, que ela vende certinho o sistema, você tendo espaço para fotovoltaica ou você não tendo espaço para fotovoltaica, tá? De um jeito ou de outro, a energia fotovoltaica vai chegar até você, se você tiver esse interesse. Bom, isso aqui a gente separa nos custos fixos. Na caixinha de custos variáveis, vamos lá. Ó, Tati aí. Identificação do equipamento através da plaquinha ou tag. Com código de equipamento e número de patrimônio. Tá, esse aí. Então, nos custos fixos vai vir todo mundo que tem tag e o código de patrimônio, tá? Custos variáveis. Custos variáveis. Vamos lá. O que eu vou pôr como custo variável? Como sugestão nessa primeira parte, que é a classificação dos custos pelo tipo de gasto, tá? Nos variáveis, a gente vai pôr reagentes, seja ele qual for. Nossa, Fábio, mas esse reagente eu uso para limpeza. Nossa, mas você usa, então põe. Nossa, Fábio, mas isso aqui eu uso para uma parte que talvez eu não acho que esteja dentro do processo. Usa, então coloca. Se faz parte e está envolvido naquela análise, naquela parametrização, coloque. Então, reagentes em geral, tá? Sais, solventes, etc, etc. Você vai colocar os padrões de referência, né? Curvinha de calibração que você compra, vai colocar como custo variável, tá? Soluções de controle de qualidade, cheque, fonte secundária, padrão secundário, cheque de curva, surrogate, padrão interno, etc, etc, etc. A amostra, né, certificada que você compra, que é caro. Olha quem tá aí, bem-vinda. Que é caro, então você coloca soluções de controle.
Quarto, consumíveis. Gente, lê-se consumível tudo que você usa uma vez para fazer uma amostra e joga ou jogaria fora, tá? Ou joga, que talvez seja mais interessante, ou jogaria fora. Isso também tem alguns pontos que para algumas análises o tempo que você leva, olha o meu irmão japonês entrou também, do outro lado da família. O consumível, às vezes, que você usa, lava, o processo de você reaproveitar, lavar, secar, gastar reagente com essa parte de lavar e reaproveitar, sai mais caro do que você comprar um novo. Às vezes você olha só para aquele item, você fala, poxa, Fábio, mas como é que vai sair mais caro se só esse item aqui, nossa, né, eu reaproveito, eu consigo reaproveitar, né? Nós temos alguns casos de alguns clientes, né, que tem um custo só do item. Só que, por exemplo, o tempo da pessoa, a hora da pessoa para reaproveitar aquele consumível, será que compensa? Né? Eu falo isso muito em cromatografia, né? Em cromatografia iônica principalmente, né? As colunas de cromatografia iônica, nossa, dura a vida inteira você tratar com carinho, amor e paixão e aquela coisa toda. Só que ela só vai durar se você tiver paciência de recondicionar ela e deixar seu equipamento parado durante uns 2-3 dias. Você vai deixar? Não, você vai pegar outra coluna. Você não vai deixar um equipamento parado 2-3 dias sem fazer análise. Tá? 4 dias às vezes. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa parte. Tá? Então, às vezes um frasco, um vial, qualquer coisa parecida que a gente não está jogando, que a gente não está tentando reaproveitar, às vezes pela estudo aqui do custo, você vê que é mais caro uma pessoa fazer o processo de reaproveitamento do que você comprar um novo, por exemplo, tá? Olá, olha a Dani, chegou, obrigado. Outro consumível, pipetas Pasteur, né? Pessoal, às vezes, enfim, é consumível. Pipetinha Pasteur de transferência rápida de líquido, luva de procedimento, né? Que a gente usa a luva em todos os procedimentos, certo? Tá? E luva não é caro e dá para você comprar e usar. Pode ser anitrilada, não tem problema. Isso é consumível e a gente coloca na conta. Gases, seja ele qual for, hein? Ar, mesmo sendo de compressor, né? Porque aí dá uma falsa sensação de consumo, porque você não está consumindo o cilindro, né? Mas o ar é custo. O argônio que você usa para o seu ICP é custo. O nitrogênio que você usa no seu concentrador de amostra ou no seu equipamento é custo. Você sabe bem disso. Coloque isso na continha de custo variável. Oxigênio, acetileno, óxido nitroso, enfim. Todos os gases que você usa, coloque na conta, porque é consumível. Tá? E faça depois o rateio certinho para parametrização. Aí nós vamos ver, ou por amostra ou por parâmetro. Mais um primo. Pessoal, obrigado. Tá? Carol, bem-vindos. Bom, o próximo, a parte de vidraria e balões. Tá? Esse além... Por que a gente coloca como variável, né, consumível? Porque quebra. Né? E quebra bastante. Aí a gente coloca isso na parte de consumíveis, tá? Tudo bem, Aninha? Bem-vinda, viu? Bom, ponteiras de pipeta também são consumíveis, tá? Então, tudo isso aqui a gente coloca na caixinha do custos variáveis. Então, eu tenho fixo, variável. Fixo, você botou tudo aquilo. Pessoas, equipamento, ativos, instrumentos, energia. E no variável, você coloca tudo o resto, né, que a gente consome e que usa uma vez ou duas. Depois a gente define se a gente vai olhar o número por amostra ou se a gente vai olhar o número por parâmetro. Tem isso também. Tá bom? Aí, o que acontece? Esse custo aqui, o gasto, ele precisa ter um rateio, tá? O rateio, ele vai ser feito, primeiro você põe, que nem de padaria,
Conta, soma de um lado fixo, soma de um lado variável, e aí você faz o rateio pela demanda, né? Se você já tem uma demanda, usa ela. Se você não tem, define. Parte de um princípio. Se eu fizesse 50 amostras por dia, se eu fizesse 50 amostras por mês, se eu fizesse tantas amostras por ano, define e faz o rateio para ver quanto que você está gastando de fixo e de variável. Tá bom? Aí, olha que legal. Olha que legal. A ideia da gente fazer o Lean, tá? É mexer no custo fixo na parte de pessoas. Lembra que o estudo de Lean que a gente faz, você vai fazer com que a pessoa saia do preparo de amostra, né? O tempo que ela gasta com preparo de amostra e o tempo que ela gasta vendo se o equipamento está funcionando ou não está funcionando, ela vai gastar gerando resultado, controle de resultado e emitindo resultado. Que é onde dá dinheiro. No resto não dá dinheiro. Né? Perdeu o analista fazendo preparo de amostra, perdeu o analista fazendo, resolvendo problema de equipamento, que às vezes existe, às vezes não existe, né? Mas parece que existe, né? Enfim, é perda de dinheiro. O Lean, ele vai resolver o HH, o hora homem. Essa é a ideia do estudo do Lean, beleza? E a ideia do estudo, quando a gente fala de 4.0, é mexer na parte dos ativos, dos equipamentos. Doutora Cris, bem-vinda! Dos equipamentos. O 4.0 é os equipamentos. Então, você automatiza os equipamentos. Então, primeiro você mexe na hora homem, no HH, e depois você mexe com os equipamentos, tá? Primeira parte, então, classificação dos custos pelo tipo de gasto. Segunda parte, classificação dos custos por partes do investimento, ok? Isso precisa ficar claro para você saber a hora que você vai investir, né? Como você vai trabalhar. Então, a gente separa a classificação dos custos pelo investimento em duas partes, tá? Um a gente chama de CAPEX, que é o investimento inicial, que você vai ter, que vai comprar tudo, etc, etc, se essa análise ainda não estiver rodando. Se é uma análise nova, você considera o tal do CAPEX, ok? Que é o custo de investimento inicial. Se a sua amostra já estiver rodando, você já tem os bens, está tudo rodando, o equipamento bonitinho. Ah, Gutão! Saudade. Bem-vindo, hein? Esse é o Gutão. Espero que esteja tudo bem aí, hein? A segunda parte é o OPEX, que é o custo de operação. Se você não tem que comprar equipamento, né, não comprou, tal, já está rodando a coisa, você vai ter o custo de OPEX, de operação, tá? Beleza. Então, como é que a gente faz esses custos? Tá? Depois que você fez bonitinho e separou o fixo do variável, vai te dar um número, tá? Esse número, ele vai... O CAPEX, ele vai precisar dos custos fixos, que você tem ali bonitinho, tá? Já definido. O CAPEX vai ter o custo fixo. E vai ter um mês de OPEX. Faz sentido? Então você comprou tudo bonitinho e a gente embute para começar a rodar, para o startup, para validação, para a parte maravilhosa que a Tati faz, para a gente fazer os testes de desenvolvimento de método, para a gente fazer os testes estatísticos, para a gente fazer tudo, certo? E deixar colaço. Certo? Então a gente considera o CAPEX, que é os custos fixos, mais um mês de custo variável. Tá? Isso aí, esse um mês de custo variável é o OPEX, né? Um mês de OPEX. Então, se a gente conseguir juntar esses dois, a gente tem um valor de investimento inicial. Tá? Simples assim. Já o OPEX, tá? Bem-vinda. Já o OPEX da análise, a gente vai calcular tendo a demanda pelo período, certo? Então, você vai ter os custos variáveis, que a gente vai chamar de custo OPEX, né? O fixo você já viu que é o CAPEX, né?
E é uns termos tudo estranho. Estranho, mas nós vamos usar assim, tá? Então, você vai ter o CAPEX, que é o do investimento inicial, né? Que é o custo fixo mais um mês do custo variável, tá? E aí você tem o OPEX, que é o custo variável em si. Por isso que é importante a gente separar na primeira parte, quem quer um e quem quer outro, tá? Bom, aí o OPEX, pessoal, nós vamos ter que tomar decisões, ok? Por quê? Aqui eu vou ter que pegar a minha demanda e separar pelo período. O ideal é você ter um OPEX diário. Porque se tiver um controle de custo diário, né? Se você tem um laboratório com uma rotina muito bem definidinha, o custo diário, você consegue visualizar muito mais oportunidade de redução, né? Muito mais oportunidade de redução. E os ralos abertos. Tem um monte de ralo aberto, tá? E vocês sabem que tem, né? Só que a gente precisa cercar esses ralos para tapar, né? Operação tapa-buraco. É aqui que a gente começa a resolver, tá? Bom, então o período pode ser diário, pode ser semanal. Adoro isso aqui, hein, do Instagram. Deixa eu ver, não vai dar. Só funciona da Tati. Semanal, vai ser mensal, semestral ou anual. Então, em termos de período, você vai definir, e você precisa definir, né? Se você tem um laboratório que faz a mesma amostra todo santo dia, na mesma quantidade, faça diário. Se você tem uma média semanal, faça semanal, ok? Quanto menor o período, maior o controle de custo, de investimento e de oportunidade de melhoria, né? Nem sempre dá pra gente fazer, a gente chega no final do mês, passa a régua, tantas análises, tanto de custo, vezes 2, 9 fora, tal, não sei o que, lucro, deu, vendeu tanto. Às vezes faz assim pra gente ter uma média, tá? Que você também vai ter controle. Mas, quanto menor esse tempo, maior o controle, tá? E, gente, os nossos labs precisam disso. Né? Aqui no Brasil a gente fica muito holístico e fica muito no achismo. De repente você acha uma baita oportunidade dentro do seu processo que você economiza 40%, 60%, né? E aí, como a gente está dentro da bolha, tá preso ali, sempre foi feito assim, sempre foi feito desse jeito, sempre, né? Não tem onde mexer, e sempre tem onde mexer. Numa análise de pH, ó, os humilhados serão exaltados. Numa análise de pH, tem como mexer, tá? Vou brincar, Bárbara. Pelo histórico, uma análise de pH, uma pesagem, né, com balança tem onde mexer, tá bom? Bom, então, nessa segunda parte, o OPEX, você precisa decidir o período. Decidiu o período? Agora nós vamos conversar de perto. Por quê? Porque você também vai ter que definir se você vai querer ver esse número por amostra ou por parâmetro. Caião na área. Bem-vindo, viu? Né? Pelo histórico. Então, aqui você vai ver se a amostra, se você vai ver esse número de demanda por amostra ou por parâmetro. Nossa, Fábio, mas por quê? Gente, porque dependendo do seu negócio, do seu laboratório, é mais interessante você ver por parâmetro. Dependendo do seu laboratório, dependendo do seu negócio, é interessante você ver por amostra. Certo? Então, vou dar um exemplo qualquer. Um laboratório ambiental. Vai entrar uma amostra. Essa amostra, dependendo da legislação que ele vai fazer, ele pode variar de 16 parâmetros possíveis a 400. Entenderam? Às vezes, por exemplo, no laboratório ambiental, eu tenho vários negócios lá dentro acontecendo, vários tipos de amostra, né? E aí, o que acontece? Se essa amostra virar 2 parâmetros, 3 parâmetros, olha, mais um amigão aí, ó, Fernandão, uhul, saudade, hein? Se virar essa amostra, virar 2, 3 parâmetros com
para uma rota de 16 no total, gente, vai dar um custo razoável. Agora, se ela virar 2, 3 amostras para parametrização em 300, em 400 parâmetros, talvez você não vai sentir tanto. Vocês entenderam? Então, vou dar um exemplo, ó, bem basicão. Você tem uma absorção atômica, certo? Recebeu uma amostra. E aí você tem que fazer 4 metais. Tá? Na absorção atômica, 4 metais. Cálcio, potássio, magnésio e, sei lá, chumbo. Cálcio, potássio, tem que lembrar depois dos metais. Magnésio e chumbo. E sódio, para ficar todo mundo pertinho ali. 4. Numa absorção atômica, essa amostra vai passar uma vez, vai fazer o cálcio. Uma vez, vai fazer o potássio. Uma vez, vai fazer o magnésio. Uma vez, vai fazer o sódio. Que nós trocamos, né, pelo chumbo. Mas vocês entenderam que essa amostra aqui virou 4? Agora, por exemplo, em metais. Se você tiver um equipamento simultâneo, uma amostra vai fazer os 4 de uma vez só, numa aspiração só. No mesmo tempo que ela gasta para fazer uma absorção. Aí você vai decidir se você vai parametrizar por amostra ou por parâmetro. Tá? Isso é muito importante nessa segunda fase aqui. Porque eu acabei de dar um exemplo. Será que você com absorção já está em condição de pegar um ICP do Fernandão, por exemplo? Será? Talvez sim. E aí, Wagner? Wagnão na área também, hein? Obrigado. Isso vai impactar no seu OPEX, mas você só vai saber se você fizer a conta. Né? Isso vai impactar no seu custo variável, né? Bem como no seu custo fixo, óbvio, tá? Os equipamentos, eles têm um investimento inicial grande, mas durante o período eles vão se pagando. É isso que a gente precisa pôr na cabeça, tá? E com quantas amostras ele vai se pagar? Também vai ter a resposta nisso aqui, tá? Então a gente fez a primeira parte, que é a parte de classificação dos custos por tipo de gasto. A segunda parte, que é a classificação dos custos por tipo de investimento, que a gente separou o CAPEX e o OPEX. O OPEX, você precisa determinar um período, né, uma frequência, então, diário, semanal, mensal, anual. E dentro dele você precisa tomar uma decisão, se você vai fazer por amostra ou se você vai fazer por parâmetro, tá? O que a gente sentiu é que quando você automatiza, a tua tendência de fazer a continha natural vai ser por parâmetro, tá? Enquanto você ainda trabalha na época dos maias, é uma indireta. É normal a gente fazer e ver esse número por amostra. Fica a dica aí, tá? O terceiro ponto que nós temos aqui é um negócio que a gente chama de cálculo de ROI. ROI. R-O-I. Tá bombando na internet o ROI. Que é o retorno sobre investimento. Ok? Só que o retorno sobre investimento, nós temos duas possibilidades. Nós temos o retorno sobre investimento do tangível, que você vai conseguir medir, coisa boa, maravilhoso, número. Só que eu tenho do intangível, que isso você não vai conseguir medir de forma direta, ou pelo menos não vai ter a impressão que a partir desse intangível você melhorou, né, um número tangível, tá? E isso precisa ser listado também e observado, né? Então, por exemplo, para eu estabelecer o custo de ROI, eu vou usar duas ferramentazinhas, tá? A primeira ferramenta a gente chama de break-even. O break-even é o ponto de equilíbrio dado pelo tempo. Fábio, entendi nada. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o custo do CAPEX, certo? Mais o custo do OPEX, que eu já tenho, e vamos distribuir durante um período. Aí você vai ter uma curvinha ascendente de custo, certo? Durante esse período.
Do outro lado, a gente vai ter o faturamento, né, mensal para aquela análise. Quanto que está entrando aquela análise e quanto você está faturando em dinheiro. E aí nós vamos abater um do outro, né? O custo ao longo do tempo vai caindo, porque você investiu, certo? Vai caindo em contraposição dessa outra curva que vai subindo, tá? Quando as duas se encontrarem, a gente chama que é o ponto de equilíbrio, o tal do break-even, tá? Isso é interessante porque hoje o povo injeta um dinheiro e não sabe quando que a máquina se pagou, tá? E aí é importantíssimo você saber em quanto tempo você vai pagar essa máquina. Olha que interessante, a maioria dos estudos que nós fazemos hoje, o break-even, todos eles praticamente, obviamente que depende da demanda, tá? Tá menor que 2 anos. Difícil você pegar alguém que seja maior que 24 meses. Difícil, pode pegar qualquer análise que vocês quiserem, qualquer análise de qualquer laboratório, de verdade. Você bota na ponta do papel, você fala, olha, o retorno vai dar em 2 anos, tá? Nós temos acho que 2 exceções, mas é exceção da demanda reprimida, né? Então, por exemplo, tem algumas análises como DQO e DBO, né, que como a demanda é mais reprimida, né, você precisa ter um volume grande. Aí você tem que atingir um certo volume de amostras mensais. Mas o resto, gente, E, na verdade, se você não atingir nessas duas, o payback, o break-even, ao invés de ser 2 anos, ele vai vir para 4 anos. Tá? Só isso que vai mudar. Mas não quer dizer que não vai chegar. É que a gente tá trabalhando com esse break-even de 24 meses. Tudo bem? Bom, o break-even é um ponto a se avaliar, né? E o payback que a gente fala, que é a grana que você colocou e quanto você vai recuperar aquele valor que você investiu, né? Ele zera no break-even, né? Então você meio que você recuperou, zerou e começou a lucrar. Mas dentro do lucro, quanto é o período, quanto tempo você demora para ganhar aquele mesmo dinheiro que você investiu no começo, certo? No capital, para injetar e duplicar a demanda, né? Duplicar a análise, o fluxo, na verdade, tá? Então eu tenho o payback, que é esse retorno, tá? E aí você vai continuar essa curva até o valor da curva de lucratividade bater com o valor do investimento inicial. Então são esses dois parâmetros que a gente vê no cálculo de ROI. Vamos voltar? Então, o 1, classificação dos custos pelo tipo de gasto. O 2, classificação dos custos por parte do investimento. O 3, cálculo de retorno sobre o investimento, que é o tal do ROI, né? Gente, aí no ROI, eu separei uma parte aqui que eu queria bater um papo bem sério, um papo bem honesto, pra gente discutir. Que teve uma coisa aqui que minha cabeça ficou, mas é isso mesmo? E eu queria esclarecer também, tá? Que são oportunidades. Então, por exemplo, você tem 2 decisões para fazer um investimento. E aí você vai fazer essa análise aqui no ROI. Só um minuto. O break-even e o payback são os tangíveis, tá? Dentro do ROI. Então, aumento de produtividade, etc, etc, etc. O que não é tangível? E às vezes a gente não presta atenção, tá? Muitas vezes, ter uma solução inovadora, nova, eu vejo muito assim, tem um GCzinho que está há 10 anos no laboratório, 15. Aí, de repente, consegue-se um investimento para um GC novo. Não mudou nada. Melhorou o software um pouquinho e tal. Mas vocês entenderam que o fluxo ainda é o mesmo? Cara, dá um gás para a equipe. Não sei se vocês notaram já isso. A gente gosta de coisa nova, né? A gente gosta daquela coisa. Então, assim, isso é um ponto intangível que é a motivação
da equipe de trabalho, né? Quando eles começam a trabalhar com coisas de qualidade, inovações, estimula isso, né? E aí você pode medir, né? Se os números durante um período aí de 3 meses, 4 meses, podem até dar uma melhorada, né? Que é um ROI intangível, por exemplo, né? Outro ROI intangível, entre aspas, né, é que às vezes um investimento inicial de um equipamento novo, etc., custo de manutenção cai, né? Corretiva principalmente, custo de manutenção preventiva você estica mais um pouquinho, enfim, esses são os intangíveis que o consumo de energia muitas vezes melhora, esses são os intangíveis que podem acontecer. Bom, voltando na parte de investimento e cálculo de ROI. Quando você, partindo do princípio de uma análise nova, de um projeto novo, você tem duas formas de investir, no CAPEX e no OPEX, tá? Na verdade, no CAPEX. Duas maneiras de investir. Ou a gente trabalha com capital próprio, tá? E o capital próprio é suado, principalmente para nós que moramos no Brasil, certo? Trabalha com capital próprio. Ou se você não tiver o capital próprio, você vai fazer um financiamento e buscar um juros mais baixo. Tudo bem? Então, o capital próprio, ele dá algumas coisas. Por exemplo, ele promove, ele exige, né, garantias consolidadas, que a gente chama, né, normalmente. Dependendo do relacionamento que você tiver com a instituição financeira, ele vai te dar juros atrativos, né, e vai te dar um valor de parcela fixa até o final do contrato. Ponto. Existe uma outra modalidade que é pouco explorada aqui no país, mas que a gente foi atrás e hoje a TZF está fornecendo um conjunto, tá? Que é o tal do contrato de aluguel. O contrato de aluguel, ele tem prós e contras, tá? Mas, quando a gente fala de solução, ele acaba sendo mais interessante, principalmente quando você trabalha com um bem de consumo. Fábio, entendi nada. Os equipamentos que a gente utiliza hoje é que nem carro. É que nem carro. Você tem que fazer a revisão, tem que gastar dinheiro com peça. Quem faz a revisão tem que ser um cara bom, né? Senão aquela revisão preventiva de trocar só o óleo, daqui 30 dias, que você estava esperando um ano, 24 meses ou 12, rebenta uma vela, você tem que fazer uma corretiva. Então é igual carro, gente. E hoje os fornecedores estão renovando, né, de certa forma, a cada 3, 5 anos os modelos, seja por problema de informática, de software, seja por tecnologia, seja por oportunidade de mercado, tá? Tudo bem? Ficou clara essa parte? Então, o que acontece? O contrato de aluguel abre alguns precedentes quando você quer comprar uma solução, tá? Bom, quais são esses precedentes, né? Ele vai permitir agregar na sua solução o equipamento principal e os equipamentos acessórios de suporte. Então, poxa, Fábio, eu quero comprar uma análise, de DQO, né? Então, eu consigo comprar o equipamento de DQO, seja ele automatizado ou manual. Eu consigo comprar os consumíveis, o equipamento principal do fornecedor A, os consumíveis do fornecedor B, da minha preferência, os padrões do fornecedor C, os reagentes do fornecedor D, o serviço do fornecedor T, por favor, hein? T, ok? O serviço. Então, você consegue colocar toda a solução num contrato de aluguel. Sem o CAPEX inicial, né? Então, essa é uma das vantagens que a gente percebeu com empresas especializadas nisso, né? Que você consegue montar, customizar o que você precisa, né? No break,
parte de gases, enfim, você vai colocando as coisas de uma forma completa, uma forma global, tá? Num contrato de aluguel. Isso talvez fique muito atrativo, né? Então ele permite agregar de diversos fornecedores, né? Consumíveis, tanto o fixo quanto o variável, que é a nossa conversa aqui, de diversos fornecedores, quanto serviço, né? Para você ter aquela análise, aquela solução naquele momento. Perdão. Com uma vantagem adicional, tá? Que é a parte de seguro. De novo, é que nem carro. Então você tem um seguro que você paga uma porcentagem lá, que é também diluída nas parcelas, né? Nos contratos de 24 a 48 meses, tá? Gente, e esse seguro é o seguinte: teve uma quebra no instrumento, que não foi por mau uso, por desgaste mesmo, né? Que é normalmente o que acontece, tá? Dificilmente hoje eu pego algum lugar que tenha mau uso de equipamento. É mais raro, e aí eu não tô brincando mesmo, né? Porque o pessoal que treina já bota muito medo. Então o pessoal fica muito cuidadoso, tá? Mas, por exemplo, quebrou uma peça, é possível acionar a manutenção corretiva do fornecedor e pagar a franquia, tá? Que é relativamente barata, e essa franquia cobrir a manutenção corretiva, por exemplo. Então o negócio é a se pensar, que eu achei tão interessante, tá? Então, o contrato de aluguel permite você comprar a solução global de diversos fornecedores. Oi, tudo bem? A Day aí e a Mari. Tudo bem? De diversos fornecedores, tá? Para de fato não ter dor de cabeça, tá? Outro ponto. No final do contrato de aluguel, né, diferente do financiamento, você terminou o financiamento, terminou. Você vai continuar com aquele equipamento ali, certo? Dependendo do período de financiamento, você já vai começar a entrar em período de obsolescência do seu instrumento, em relação ao mercado, em relação ao que tem de tecnologia disponível e tal, etc. E o dia que você for dar baixa contábil nele, o que você vai fazer? Você vai vender, você vai quebrar, você vai mandar pro ferro velho, você vai fazer o quê? Né? Ou vai deixar lá também, né, pegando um espaço. Você vai fazer o quê? Tá? Esse é outro ponto quando você trabalha com recurso próprio, né? Toda essa responsabilidade fica sua, né? Por outro lado, e eu tô trazendo aqui uma novidade para mim, tá? E que eu achei que eu tinha que compartilhar, porque a gente tá falando de custo de análise, né? Isso aqui tinha que compartilhar, porque é umas coisas que para mim era muito nebuloso, né? Sempre ouvi falar, né? Tem uns amigos aqui que não deixam eu mentir. A gente sempre ouviu falar de contrato de aluguel, mas e daí? Qual que é a vantagem que Maria leva? Né? Ó, meu batera entrando. Que vantagem que Maria leva, né? Então, por exemplo, esse contrato de aluguel, na renovação, que é aí 24 a 48 meses. Valeu, Du! 24 a 48 meses. Na renovação, quando você renova esse contrato, se você for continuar com o bem, você tem uma redução de parcela de tipo 70% a 80%. Tá? Se for continuar com aquele bem de consumo. É como se você alugasse um carro, né? E esse carro, você ficasse com ele 3, 4, 5 anos, com aquele modelo, e falasse assim, não, eu vou continuar rodando com esse carro. Então, você tem uma redução de parcela nesse tanto, né? Agora, se você renovar o contrato, deixar a parcela praticamente a mesma coisa, esse equipamento ele é automaticamente trocado, e não o equipamento, a solução. Então você tem oportunidade de ter tecnologia nova sempre rodando no seu laboratório. Com isso, a produtividade aumenta. Com isso, a gente consegue melhorar os números finais. Com isso, a gente melhora o intangível. Lembra que eu falei do intangível aqui do ROI? O intangível no laboratório? O analista sempre trabalha com coisa nova, né? Com inovação. Você tem oportunidade, normalmente um modelo lançado para frente, hoje a tendência já é ele vir com pelo menos o primeiro nível de automação lá, né? Para depois você
ampliar essa possibilidade, né? Então, veja, esses intangíveis a gente não põe no papel, mas acaba sendo muito interessante para nós que trabalhamos em laboratório e trabalhamos com bens de consumo, tá? Enfim, então essas são as principais vantagens que a gente tem, né, comparado a um financiamento com capital próprio, tá? Temos uns poréns, por exemplo, num contrato de aluguel aqui no Brasil, de fato, a gente não consegue comprar o bem no final. Mas aí eu pergunto, você quer investir na análise ou você quer colecionar o bem no final? Né? Eu brinco, ó, se eu fosse um colecionador de carro, capital próprio, eu acho que vale a pena. Mas como eu uso o carro só para andar, né? A gente usa para se locomover, né? Talvez seja interessante aluguel. Talvez, tá? Fica aí pro universo, tá? Tem mais um ponto, que esse aqui era um ponto de destaque, né? Que se você trabalha, se a empresa, né? A gente tem várias categorizações aí. Se na parte contábil ela for de lucro real ou presumido, tá? Ainda há uma possibilidade de recolhimento, acho que do PIS/COFINS, tá? Tem um imposto que a gente ainda ganha uma vantagem em cima disso, né? Para laboratórios que têm uma concorrência muito grande, né? Por exemplo, a análise ambiental é risca-faca, não é risca-faca, porque, gente, é quase um commodity, quase. É um risca-faca total. O que você conseguir economizar de R$1, eu vi isso numa planilha. Você economizar R$1, não é 2, é R$1. Aquilo dá um impacto gigante no poder de negociação de vendas, de preço, e dá um impacto gigante no recurso, economia de custo, tá? Ó o Giraldê. E aí, mano, tudo bem? Em economia de custo. E então, a gente precisa ficar atento nisso, tá? Precisa ficar atento. A ideia do fluxo de custo de análise, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Era isso aqui mesmo. Deu certo eu falar tudo. Então, vou retomar. Aqui nessa live, que ela vai ficar gravada no Rios, ali bonitinho, tá? Essa live a gente viu como classificar os custos pelo tipo de gasto. Lembrando que os custos dentro da análise, eles devem ser separados como fixos e variáveis. Como classificar os custos por parte de investimento, separa o que é CAPEX e o que é OPEX. Né? Se você vai introduzir uma análise nova, você tem que levar em consideração o CAPEX. Né? Se você já tem uma análise rodando e está levantando os custos, você tem que levar em consideração o OPEX. Lembrando que na análise nova, considere o CAPEX mais um mês de operação antes de entrar no OPEX, né? Um mês de OPEX, CAPEX mais um mês para considerar, tá? Esse é o ponto. E por último, a gente viu o cálculo de ROI com o break-even, o payback, a situação quando você trabalha com capital próprio ou financiamento e a situação que você trabalha com contratos de aluguel, tá? Então, a nossa livezinha de quanto custa a sua análise. Eu duvido que se você não seguir esse espaço, você não consiga saber, hein? Eu duvido, tá? Seguindo esse espaço, você vai saber certinho quanto que custa a sua análise, tá? Lembrando que isso aqui é uma sugestão. Lembrando que se você tiver dificuldade, você me manda aí no DM, né, no direct, bonitinho, que aí a gente te ajuda por onde caminhar, aonde você parou, tá? Que é muito importante a gente acabar botando a ponta do lápis, tá? E, gente, voltando, esse negócio do contrato de aluguel, assim, me incomodou de um jeito pra parte boa, né? Mas me incomodou porque, pra mim, fez um pouco de sentido na parte de core business, né? O pessoal fala, o que você faz de fato? Pô, eu faço análise. Então, por que você está perdendo tempo com as outras coisas? Né?
O que é o fim? A análise, né? Então, é uma modelagem que aí, se a gente for ver aqui no Brasil, tem em outros lugares, né? Aí a gente começou a explorar a possibilidade, né? E aí você, poxa, academia, por exemplo. Academia de exercício físico. Eles querem vender o treino, né? De fato. O treino. Então, os equipamentos é só bem de consumo ali, né? E esses equipamentos vão ser consumidos e tal. Se eles pegam esses equipamentos como ativo, né? Depois é uma dor de cabeça para passar para frente, para dar baixa contábil, para fazer um monte de coisa, e provavelmente por todo esse custo ele não consegue renovar. E é o que acontece em muito laboratório, né? O laboratório ele vai ficar com aquele equipamento um tempão, e aí lançou um modelo novo, ele olha e fala, que legal, né? Às vezes o modelo novo permite que você não só um equipamento, mas um fluxo, né? Permite que você mude o seu fluxo, que aplique todo o Lean, né? O 4.0, mas não dá, porque você tem que resolver aquele que ficou com você, que você comprou. Carro velho. Igualzinho carro velho, tá? É isso. Então a mensagem de hoje foi essa. A gente explorou essas partes. Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas que no comecinho eu tava num outro perfil, né? Comecei a live sozinho e nem percebi. E aí me avisaram, vai pro outro. O Fabinho oficial, eu falei, é mesmo. Aí eu entrei fazer a live, tá? Muito obrigado. Quinta-feira, às 8, aí é com a dona Qualitati, com a Tatiana da Qualidade, tá? Pessoal, esse primeiro mês da nossa retomada, valeu Gigi, Giraldo D. Esse primeiro mês da retomada das lives, né, a gente fez essas 4 pra gente retomar, tá? A gente tem planejado para dar continuidade, só que nós já temos os temas do mês que vem, porém, eu vou abrir umas caixinhas aqui para vocês me sugerirem o que vocês querem ouvir, além disso que eu estou falando. Olha a oportunidade, vamos lá. Fábio, tenho dúvida em tal coisa. Põe aqui na caixinha que eu vou fazer uma live para falar só sobre essa caixinha. Então, a minha ideia é fazer umas lives de 10 minutos, tá? 15 minutos pra gente resolver a caixinha. Ou que você me mandar do direct. Tudo bem? Então, aguardo a sua mensagem e espero vocês lá no Qualitati na quinta-feira. Tá bom? Aliás, deixa eu só ver uma coisa aqui, dona Qualitati. Que eu sou seguidor dela. Só um minutinho. Tem que ver o tema, né? Ó, quinta-feira, resultados insatisfatórios no Proficiência. Ai, que tema legal, né? Legal quando dá satisfatório. Agora, quando dá insatisfatório, fica complicado, tá? Não percam, então, no Qualitati. Quinta-feira, às 20 horas, resultado insatisfatório no Proficiência. O que eu faço quando eu comprei aquele Proficiência caríssimo, esperei um mês para sair o resultado, um mês, valeu, Du, um mês para sair o resultado do Proficiência, o Proficiência saiu, mas não era o resultado que era para dar, ou não era o resultado que eu queria que desse. O que eu faço? Dona Tatiana vai falar para vocês, tá bom? Então, quinta-feira no Qualitati. Muito obrigado. É com ela também, Dani, né? Pior que isso, só carta controle, concordo. Abração, Caio. Até quinta-feira, viu, gente? Vagnão, até quinta, viu? Depois eu preciso falar com vocês, hein? Tá bom? Até mais, gente. Um abração pra vocês. Tchau, tchau.